Olá! Se você está vendo esse vídeo, significa que, mesmo eu tendo feito esse vídeo umas 20 vezes, eu finalmente consegui chegar no ponto ideal de postar no YouTube. E para mim isso é de extrema importância e faz total sentido com o assunto desse vídeo. Temet noche, tatuei na minha cara uma frase que faz total sentido para mim, que transformou minha vida, que foi uma virada de chave em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Conheça-te a ti mesmo. Isso é muito importante e eu tô falando sobre o fato de eu estar postando isso aqui porque o fato de eu me conhecer, eu sei que eu sou uma pessoa perfeccionista e que para mim é muito difícil fazer um vídeo desse jeito. Com o cabo aparecendo, com um cenário não muito agradável, com uma roupa que eu acabei de treinar. Só que eu estou me desafiando a fazer isso justamente para, primeiro, romper esse padrão de perfeccionismo na minha vida, mas também para eu manter a palavra de que eu vou fazer conteúdo para o YouTube. E aí eu entro na Metadilma. Se você não sabe o que é Metadilma, vai lá para o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui no encarte para você assistir, que é onde eu explico essa minha teoria de que a Dilma é uma grande pensadora que a gente não soube compreender. Mas eu estou fazendo os vídeos até eles se tornarem hábitos e aí sim a gente dobra a meta. Já dá para você entender mais ou menos o que é meta Dilma, tá? E por que eu estou falando tudo isso também logo no começo do vídeo sobre quem é você? De novo, porque se você se conhece, você sabe como você vai prosseguir nas áreas da sua vida que você está querendo se desenvolver, criar novos hábitos, novas rotinas, né? Ou melhorar alguns aspectos seus. Se tu é uma pessoa muito agressiva, você precisa se conhecer. Se você não reconhece a agressividade que existe em você, você não vai conseguir mudar isso nunca. Se você não tem consciência de algo que você precisa mudar, você não vai mudar. Eu queria até trazer um ponto que eu acho muito interessante. Na Bíblia, em Provérbios, tem uma passagem de uma oração, né, que ele pede para Deus, eu não lembro exatamente quem que é, eu acho que é Provérbios 30, do 7 ao 9, se eu não me engano, e ele pede, né, para Deus numa oração que tire dele a mentira e a falsidade e que também não deixe ele nem muito pobre nem muito rico, que ele tenha riqueza suficiente. Eu trago essa reflexão, essa oração como uma reflexão para o conhecimento, para o se conhecer. Tira de mim a mentira e a falsidade. Ou seja, eu preciso primeiro parar de mentir, ser falso comigo mesmo. Mentir sobre atitudes que eu tenho que eu não olho, sabe? Ser falso comigo mesmo. Falando que eu sou uma pessoa boa, mas no fundo eu não sou. Falando que eu sou uma pessoa que não minto, mas eu minto pra caramba. Falando que eu sou uma pessoa amorosa, mas eu não gosto de gente. Sei lá, né? Quantas pessoas não fazem isso? Eu mesmo já fiz muitas coisas que eu falava, mas por dentro não era eu. E aí eu ficava naquele conflito, meu Deus do céu, eu tô mentindo para mim mesmo, porque os outros podem até acreditar, mas no fim das contas eu chego em casa e fico me questionando, por que que eu faço isso? Então, a partir do momento que você tira a mentira e a falsidade, você começa a olhar para você de uma maneira mais clara, onde você consegue então começar a trabalhar. E quando ele fala da riqueza de não ser tão pobre, não ser tão rico, eu levo para a riqueza de conhecimento. Eu não quero conhecer muito pouco sobre mim, eu não quero ser pobre em o quanto que eu sei sobre mim, a ponto de que eu não, a ponto de que eu precise roubar, ele fala, né? E o roubar nesse caso é o quê? É ser quem você não é. É roubar com a sua própria vida, é ser desonesto com você mesmo. Eu não me conheço a ponto de ser desonesto comigo mesmo, a ponto de mentir e ser falso. E se eu acho que eu já sei muito, quando ele fala na oração dele, né? Não me dê muita riqueza para que eu não esqueça de você. Você se conhecer tanto a ponto de você não precisar de mais nada, de mais ninguém, de você não precisar de Deus, de você não precisar de espiritualidade, de você não precisar de um psicólogo, de você não precisar de um amigo, de você não precisar, às vezes, de você mesmo. Eu já me conheço o suficiente, tá bom. Não preciso mais me desenvolver, não preciso mais crescer, não preciso mais evoluir. Então eu gosto de olhar para algumas passagens na Bíblia com um outro contexto, né? Não só com o contexto que eles trazem ali no caso da riqueza, mas para mim é riqueza de conhecimento. Tira de mim a mentira e a falsidade, eu não quero mentir se eu falso comigo mesmo, que eu não seja rico de conhecimento a ponto de não ser humilde, a ponto de
não aprender mais e que eu não seja pobre de conhecimento a ponto de roubar de mim mesmo, de querer ser falso, de querer ser mentiroso, tá? Não sei se faz sentido para você, mas faz sentido para mim e isso é algo que eu queria externalizar. Outro ponto antes de trazer os 3 pontos que eu quero trabalhar aqui com você hoje, eu estou fazendo isso também como uma forma de me desenvolver mediante a minha comunicação e também com todas essas minhas teorias e todas essas ideias que eu tenho. É muito mais fácil se eu começar a falar, se eu começar a externalizar e depois eu puder olhar para tudo isso, né? Então, isso aqui eu estou fazendo para mim. Eu falei isso no último vídeo e eu gosto de reforçar isso de novo, entrando nesse contexto de me conhecer. Isso aqui é uma forma que eu tenho de me conhecer mais. Então, seria até uma primeira dica, e nem entra nas 3 que eu vou trazer, tá? Mas você se gravar, você fazer esses conteúdos, pô, você vai poder olhar depois e falar, caramba, olha como eu pensava antes e como eu penso hoje. Pode ser que eu faça esse vídeo aqui de novo depois, com um novo contexto, com uma nova visão. Pode ser que eu tire essa parada aí da Bíblia, que veio para mim hoje, assim, um insight, né? Eu já fazia tempo que eu tinha essa mensagem guardada no meu coração, mas hoje veio esse insight em relação ao conhecimento. Mas pode ser que não faça sentido. E tá tudo bem. Mas vamos para os 3 pontos que eu acho muito interessante você trabalhar para descobrir quem você é. Sendo que o primeiro ponto é uma consciência que você precisa ter e os outros 2 são 2 práticas, né? Eu trouxe aqui escrita, às vezes eu vou olhar aqui para baixo para poder tomar esse ponto, porque esse vídeo é diferente do vídeo que eu fiz pedalando, que eu tava ali falando coisas que eu já estou trabalhando há meses. Esse é um vídeo que eu estou desenvolvendo as minhas teorias sobre como me conhecer. Eu já venho trabalhando isso já faz muito tempo, só que esse é o primeiro momento que eu decidi começar a fazer conteúdo para as pessoas que estão me assistindo, para você que está aí. Então é algo que eu quero trabalhar com mais controle das palavras, com mais firmeza naquilo que eu estou falando, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais entendimento, para não ser algo que eu estou só jogando, né? Que nem foi, o último vídeo foi algo que foi mais solto, porque são coisas que eu estou fazendo ali no meu cotidiano e que está dando certo e foi tipo uma dica. Mas isso aqui é muito importante para mim. Isso aqui é uma verdade para mim. Então, esse primeiro ponto, a lei do espelho, é algo que se você não acredita nisso e não entende isso, cara, você nem precisa continuar assistindo o vídeo. Porque para mim é essencial você ter consciência da lei do espelho. A primeira regra, o primeiro ponto que eu estou trazendo aqui é tenha consciência da lei do espelho. A lei do espelho, ela existe na psicologia. A lei do espelho ela existe no mundo espiritual. A lei do espelho ela existe em vários conceitos. Que consiste no quê? Você entender que quando você olha para o outro é um reflexo de quem é você. Simples assim. Quando você olha para alguém, para uma atitude, para uma ação, para um sentimento, e você gera algum sentimento em você, é porque você está se conectando com aquilo e é um reflexo de quem você é. Eu sempre falo, se te incomoda, cara, tá em você. Simples assim. Se eu tô falando isso aqui pra você, você não tá gostando, você quer sair do vídeo, tá incomodado, tá em você. Não sou eu. Tem a ver com você. E isso daí é algo muito difícil às vezes de compreender e muito difícil de falar. Então por isso que eu acho importante também eu estar falando isso aqui, até porque se daqui a um tempo eu falar, nossa, eu falei merda, tá tudo certo. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e tá tudo bem. Aí sim tem a ver comigo. É muito importante você saber interpretar essa lei do espelho, porque tem gente que começa a fazer o quê? Apontar para o outro os problemas e falar, não, o problema está nele, não está em mim. E não é assim que funciona. Tem um livro que eu vou deixar aqui na descrição, que eu acho incrível, que é A Sutil Arte de Ligar o Fô, né? Não sei se eu posso, não vou falar isso aqui para não monetizar por causa do YouTube, né? Mas eu vou deixar aqui no encarte. Esse livro ele fala sobre você olhar para você como problema o tempo todo. Né? Se você bate o carro, você pode ficar pé da vida com a pessoa que bateu o carro. Mas o ato de você ficar nervoso, bravo, estressado, encabulado porque bateu o carro, mesmo que o outro tenha batido o carro em você, o problema tem você. Certo? De ficar irritado, de ficar nervoso. Então, quando você aprende a tomar controle e autorresponsabilidade, é muito mais fácil de você ter consciência da lei do espelho, tá? E aí você precisa ser sutil aqui.
é algo que, pô, talvez eu tenha que fazer um vídeo inteiro só sobre a lei do espelho. Mas você tendo consciência de que as pessoas são reflexo de quem você é, eu me vejo no outro. A interpretação que eu tenho do outro, ela fala muito mais sobre mim do que da outra pessoa. Então é nesse conceito da lei do espelho. Eu vou trazer dois exemplos assim que mostram o que eu acredito, tá? O primeiro exemplo é, se alguém me chama de gordo, eu não tô nem aí, cara. Eu tô acima do peso, mas isso não vai me incomodar porque hoje eu estou bem com o meu corpo, mesmo eu estando em processo de mudança, mesmo eu estando comendo melhor, fazendo exercício. Eu quero melhorar meu corpo, mas eu amo meu corpo como ele é. Então eu não vou me incomodar. Agora, num segundo caso, se eu vejo alguém roubando, por exemplo, eu não vou ficar incomodado com o que o cara tá roubando. Eu vou ter um senso de justiça. Isso daí não pode acontecer. Eu vou fazer o que eu posso fazer para que aquilo não aconteça. Eu vou ligar para a polícia, eu vou gritar por socorro. Se o cara tá lá me assaltando, cara, leva tudo, tá tudo certo, tá aqui. Eu não vou me irritar, ficar estressado. Eu posso ficar com um sentimento de medo, posso ficar estressado depois, mas aí de novo, aí o problema está em mim, de ter ficado estressado. Quando você se conhece e entende a lei do espelho, você consegue ter um lugar de segurança em que o controle da raiva, do medo, da insegurança, ele é muito maior, porque você se conhece. Eu estou numa situação de estresse, o que eu vou fazer? Cara, eu vou respirar, eu vou entender, eu vou olhar para dentro e vou acalmando aos poucos. Uma pessoa que não sente raiva, ela não existe. Ela só controla a raiva dela porque ela se conhece, tá? Mas para tudo isso acontecer, primeiro você tem que entender a lei do espelho e tomar consciência dela, tá? O segundo passo, que aí já é algo que eu vejo que de fato é uma prática que você pode aplicar na sua vida, é pergunte para as pessoas o que elas acham, o que elas veem em você. Isso é muito simples, cara. E eu fiz muito isso para poder entender muita coisa que estava lá no fundo da minha vida, assim, do meu ser, de quem eu sou, né? Coisas do meu passado. Fui lá pro meu pai e falei: pai, quando eu era criança, era isso que acontecia, né? É muito legal você olhar para sua infância, porque eu gosto de estudar psicologia e grandes psicólogos como Freud, Jung, né, relatam que os grandes traumas, os grandes problemas que a gente tem na nossa vida adulta são reflexos do que a gente viveu na nossa infância, da forma como a gente foi criado, da forma como a gente estava inserido na cultura, nossos familiares, nossos amigos. Então, quando a gente olha para trás, principalmente de uma base que nos criou, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos tios, você consegue entender um pouquinho mais sobre quem você é. E aí as perguntas elas podem variar. Eu fazia pergunta para o meu pai em relação ao comportamento na escola. Eu fazia pergunta para o meu pai em relação a quais as habilidades que eu demonstrava, né, ser bom na minha infância. Então são inúmeros pontos. De novo, esse vídeo sobre quem é você, ele seria algo muito extenso. Eu estou passando alguns pontos aqui para clarear e muito provavelmente eu faça outros vídeos para trazer mais esclarecido um pouco cada ponto, a lei do espelho, mais perguntas que você pode fazer para as pessoas, tá? Mas aqui é um geral para você entender e já começar a colocar em prática, tá? Mas perguntar para as pessoas é importante. Quando você tem consciência da lei do espelho, um outro ponto essencial para isso é que você consegue diferenciar do julgamento da pessoa do que para o que de fato ela está falando sobre você. Como assim, Felipe? Pode ser que você chegue para alguém da sua família ou algum amigo e essa pessoa fale algo que está nela, cara. Que ela enxerga em você no ponto de vista dela. Então, quando você tem consciência da lei do espelho e você sabe lidar com ela, sabe aplicar ela na sua vida de uma forma mais consciente, você consegue olhar para essa fala desse seu amigo, desse seu familiar e ouvir, guardar, deixar separado um tempinho e, se não for o caso, se não fizer sentido para você, descartar. Eu gosto sempre de guardar um pouco, sabe? Às vezes alguém fala alguma coisa sobre mim que já não sou mais eu e eu guardo aquilo ali, tá? Vamos ver se isso ainda ressoa. Vou dar um exemplo prático. Quando eu era criança, a família zoava muito, brincava muito comigo no Natal, por exemplo.
Eles deixavam os meus presentes sempre por último, ou às vezes faziam algumas brincadeiras só para me irritar mesmo, porque eles gostavam de me ver chorando, de me ver gritando, de me ver fazendo, né, esses movimentos. E você pode ver, talvez até na minha feição, que falar sobre isso ainda me gera um pouco de incômodo, mas eu já estou muito mais resolvido do que eu era antes. Agora, quando meu primo começou a falar sobre isso, você é isso, desde criança, você fazia isso, você não sei o quê, cara, gerou um incômodo um pouco maior. Eu ouvi, eu guardei e fui olhando para aquilo. Tá, eu não sou mais essa criança, mas isso ainda me incomoda. Por quê? Porque eu tenho coisa para resolver em relação a isso que acontecia. Talvez com meus familiares ou talvez comigo mesmo. Isso é algo que eu tô olhando agora. Mas no primeiro momento que ele falou para mim, cara, me gerou um sentimento muito ruim assim. Eu guardei, segurei, respirei e fui olhar depois sozinho com a ajuda do terceiro ponto, tá? Que é o quê? Escreva. Comece a escrever. Eu estou escrevendo todos os dias de manhã coisas aleatórias, mas eu cheguei aqui na casa da minha prima e eu fui ver uns cadernos meus que eu nem sabia que estavam aqui e eu escrevo já faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu sempre começo e paro. Sempre não. Eu fazia e parava, porque agora eu escrevo todos os dias. E só que eu nem tinha noção do quanto que eu tinha escrito. E aí quando eu fui ver os cadernos, assim, é muita coisa, muita coisa. Eu tenho buscado esse lugar de autoconhecimento e principalmente de me conhecer há muitos anos. Não é de ontem, tá? Foi muito antes de eu sair para a estrada, foi antes de 2019. Então faz aí muito mais do que, sei lá, 6, 7 anos. Eu acredito que desde a época que eu comecei a frequentar a igreja, eu venho buscando descobrir quem eu sou, né? Primeiro diante de Deus, então buscando uma resposta do divino, Pai, quem sou eu? E hoje olhando para dentro mesmo, para mim, né? Óbvio que eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não quero trazer conceito espiritual nenhum. Por mais que eu tenha falado no início da Bíblia, é algo que eu amo, Jesus para mim é o caminho, a verdade e a vida. Eu não quero trazer assim 100% de conceitos religiosos, né? Eu quero trazer conceitos espirituais que para mim são diferentes. Então, tudo que eu vivi ali na época da igreja é uma coisa que ficou, que eu considero muito, agradeço muito, que me ajuda muito nos dias de hoje, mas eu tenho um olhar muito mais espiritual. Só que eu venho buscando saber quem eu sou desde essa época. Então, escrever é algo que vem me ajudado muito. E eu recomendo que você comece a escrever também. Essa é a terceira dica e a dica mais prática, né? Perguntar para as pessoas é prático, mas escrever é mais ainda. Comece a escrever os seus sentimentos. Comece a escrever o que você está pensando, sabe? Escreve qualquer coisa que vem na cabeça, mas escreve e depois vai ler. Eu comecei a ler os documentos, as escritas que eu tenho do passado, e é muito engraçado. Coisas que eu nem fazia ideia que eu escrevia sobre, né? Então eu me conheço muito mais a partir do momento que eu começo a ver esses registros. A primeira dicasinha que eu dei aqui no começo do vídeo de se gravar é basicamente se escrever. Se você parar um vídeo assim e começar a falar um monte de coisa para depois você assistir de novo, é você escrever e depois parar para ler. Então você se conhece a partir do momento também que você externaliza, reconhece, entende e integra, tá? É importante você ter consciência das suas falas. O que você tem falado? É importante você ter consciência dos seus sentimentos. O que você tem sentido? E aí quando você escreve, é maravilhoso. Uma dica interessante, se você tá num dia que você, eu não tô bem, por que eu não tô bem? Vai lá e escreve. Quando que começou esse sentimento de não estar bem? Foi tal hora, tal momento, porque tal coisa aconteceu. Eu fiz isso por muito tempo e vale muito a pena. Hoje eu estou num processo de escrever o que vem na minha cabeça. Hoje eu estou num processo de, cara, eu vou me conhecer meditando, refletindo sobre minha vida, escrevendo o que está na minha cabeça, né? Porque eu não tô tendo ultimamente, pelo menos, essas crises de ansiedade que eu tinha antes, esses movimentos de sentimento de coisa ruim, sabe? De querer acabar com tudo. Eu não tô tendo mais isso. Então eu vejo que eu tô num outro ponto agora de olhar para dentro de uma forma mais profunda e escrever o que vem na minha cabeça tem me ajudado. Mas no começo eu escrevia sobre sentimento, eu escrevia sobre emoções, eu escrevia sobre o que eu falava, eu escrevia por que eu comia muito, eu escrevia sobre o que estava me machucando, o que estava me atrapalhando, certo? E
foi muito bom para eu me conhecer e saber quem eu sou. Essas foram as 3 dicas que eu queria passar aqui. Talvez eu melhore esse conteúdo, talvez não, mas como eu falei, eu estou fazendo isso para mim principalmente, para eu desenvolver esse meu lado de criação de conteúdo. Eu quero, aos poucos, a partir do momento que eu vou dobrando as metas, começar a fazer conteúdos mais com roteiro, para eu ter uma linha de raciocínio melhor. Mas se você ficou até o final, eu quero que você me fale o que você achou, se faz sentido, se não faz sentido. Deixa um like, se inscreve no canal, principalmente, deixa nos comentários aqui o que você achou, tá? Porque vai ser importante para mim saber o seu ponto de vista para eu melhorar a comunicação que eu tenho aqui dentro e a entrega que eu estou fazendo com esses vídeos. Mas é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.